Olá, eu sou a Wanda Chang e tô aqui para mais um vídeo da nossa jornada do autoconhecimento. Faz um tempinho, né, que a gente não faz vídeo, meu marketing tá pé da vida comigo, porque eu não entrego conteúdo, mas cá estou, num dia de chuva, e então resolvi fazer esse vídeo. Para falar um pouquinho sobre o tema que foi a base para nossa última experiência de travessia de um dia, que foi no finalzinho agora de novembro. A gente falou sobre resiliência. E esse é um tema, na verdade, muito amplo, né? Mas eu quero trazer só um questionamento e uma reflexão em relação a toda essa abrangência, que é a crença que nós temos a respeito de nós mesmos, né? Porque isso, muitas vezes, o que vai determinar o nosso nível de resiliência diante das circunstâncias e das adversidades que a vida ela nos impõe. Por quê? Viver é sofrer, não tem jeito, né? Seria muito bom se a gente tivesse uma vida ausente de dor, ausente de sofrimento total, assim, e que tudo acontecesse da forma como a gente espera, não é? Então, assim, todo mundo acorda esperando que o dia vai ter sol, que o dia ou não, né? Ou frio para aqueles que gostam de frio, que a gente não vai pegar trânsito, que vai dar tudo certo no trabalho, que a gente não vai ficar irritado, não é? Que depois a gente vai chegar em casa e vai estar tudo certinho. Então a gente sempre cria uma expectativa e a gente tem uma esperança de que tudo aconteça da melhor forma possível. Só que a vida não é linear, ela é cíclica, é movimento, a gente não tem controle das circunstâncias, né, que ela nos apresenta. Então, nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente espera. E durante esse processo, muitas coisas vão surgindo. Então, de repente, você tá na rua e você tá sem guarda-chuva e começa a chover. Uma coisa que sempre acontece comigo. Nunca ando com guarda-chuva e com blusa de frio. Então eu sempre passo frio ou então tomo chuva. Fato. Já até espero isso. Já nem fico triste quando uma coisa diferente disso acontece. E isso a gente tá falando, enfim, situações muito pequenas, mas também surgem questões como essa em situações muito grandes, né? Por exemplo, se você tá lá no teu emprego e de repente, enfim, você é mandado embora. Você não tava esperando isso. E aí aquilo acaba com o teu dia. De repente, alguma coisa acontece e você bate o carro, né? Às vezes acontece alguma outra coisa, enfim, nós não temos controle das circunstâncias que a vida ela nos impõe. Então a gente precisa sempre confiar na nossa capacidade, na nossa potencialidade de superar e de enfrentar, não é nem superar a palavra, mas de enfrentar aquilo que a vida te manda. Porque se a gente não confia em nós, se a gente não acredita nesse nosso potencial, todas as situações elas vão ser grandes demais. E aí nisso a gente cai, né? Então a resiliência, muitas vezes, a construção de uma resiliência, porque a gente não nasce com ela, né? É uma habilidade, é uma competência, é uma força, é um sentimento, chame do nome que você quiser, eu não gosto de dar nome nas coisas, mas é algo que a gente vai construindo ao longo da vida e de acordo com as situações que a gente vai enfrentando. Então, já é muito sabido em diversas pesquisas e referências de que quanto mais desafios e quanto mais dificuldade, muitas vezes vou colocar assim, tipo, a gente passa na vida, dependendo da forma como a gente encara tudo isso, a gente cria uma resiliência cada vez maior do que pessoas que nunca passaram por determinadas situações, né? Ou seja, a resiliência, ela vai acontecer, ela vai ser construída de acordo, então, com as dificuldades que nós enfrentamos. E não quando a vida tá tudo certo e tá tudo bem, não tem problema algum, o que é muito bom. Mas isso não gera uma força em nós, né? Então, o quanto que a gente, muitas vezes, precisa olhar para os desafios que nós temos à nossa frente e encará-los de uma forma mais positiva, né? Não tô falando de um otimismo em excesso, não é nada disso, né? Sou totalmente contra isso, a gente tem que ser muito realista, né? E os sentimentos de tristeza, de dor e de raiva e de revolta, muitas vezes, naquela situação faz muito parte, né? E são muito bem-vindos. A questão é como que a gente encara isso. E lá na experiência eu até compartilhei, né? Porque a gente vai fazendo diversas atividades, e eu até compartilhei, que eu vou compartilhar aqui agora, uma situação que é minha. Todo momento em que eu tô sofrendo muito, em que eu tô com uma dor em excesso, né, que é aquele pico, né, em que a gente ou vai ou racha, sabe? Em que a gente tem que enfrentar o nosso maior monstro. O sentimento que me vem sempre é da raiva, né? Enfim, é a raiva que vem. Eu sinto muito mais raiva do que eu gostaria, mas ao mesmo tempo é essa raiva que me impulsiona e que me ajuda a criar então essa resiliência, esse movimento. Então a raiva, no meu caso, eu consegui transformar ela de uma forma positiva, né? Porque é algo que vem e ela não é destrutiva para mim, muito pelo contrário,
contrário, ela vem no sentido de me proteger. Então, teve uma hora lá na trilha que tinha uma parte lá muito íngreme e que é muito difícil. E aí foi ali que eu percebi. Eu tava ali assim, né, andando, faltava ainda um trechinho, olhava, falta um pouco, tal. E aí me vem a raiva. Essa raiva que fala, não, então agora eu vou até o fim, não, eu tenho que provar pra mim mesma que eu consigo. Sabe essas loucuras que passam na cabeça? E aí eu vou, tipo, eu fecho a cara, eu olho ali pra frente e aí eu não vejo mais nada, né? A não ser o fim daquela caminhada. E isso acontece sempre, né? Em todas as situações, inclusive na minha vida. Então eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho que fazer determinadas atividades. Pô, eu não pego, então é a raiva que me movimenta. Então a gente não tem que julgar os sentimentos que vêm. A gente precisa sim compreender como que eles podem nos ajudar, né? Então a adquirir, a construir uma resiliência diante da vida. Que na verdade ela não tem uma regra, né? Não tem como medir de uma forma tão concreta, né? Porque existem diversos estudos e é algo muito difícil de ser medido qual que é o teu grau, o teu nível de resiliência, porque muitas vezes nós podemos ser resilientes em uma situação, em uma determinada experiência e não em outra, porque aquela foi uma experiência que nós passamos. Então a gente vai criar uma resiliência de acordo com as experiências que nós passamos na vida. Não é nada diferente disso. Portanto, como que você vem enfrentando as adversidades que a vida te impõe? Porque é isso, a gente tem que aceitar que a vida não é perfeita e que viver dói e a gente precisa olhar para tudo isso de uma forma que não vai nos impedir de viver, né? Porque vida é isso. E um outro ponto é, como é que você se enxerga diante então desse desafio? São duas perguntas muito importantes. Como que você encara e como que você se enxerga? Comenta aqui com a gente quais são os seus insights, quais são as suas respostas, né, dessas duas perguntas. E é isso, uma ótima reflexão, um super beijo e espero, se eu estiver inspirada, até a próxima semana.